Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre ChatGPT, inteligência artificial, mercado de trabalho pós-pandemia, programação e mais um monte de outras coisas que eu tenho acumulado aqui para falar sobre essa parte, só que nunca deu tempo de fazer um vídeo. E agora eu postei recentemente no Instagram, recebi algumas mensagens de vocês e resolvi gravar esse conteúdo aqui. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá descobrir se foi o ChatGPT que gerou o conteúdo desse vídeo ou não. Bom, pessoal, a internet está sendo bombardeada aí pela questão do ChatGPT e de inteligência artificial. Isso não é novidade para ninguém, né? E era de se esperar que fosse chegar uma hora onde a gente teria alguma inteligência aí que nos auxiliasse no dia a dia, mas nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o impacto dele no nosso mercado, no mercado de programação, tá? E outros mercados também, e comentar um pouco com vocês sobre a situação atual que a gente tem da entrada da IA na indústria, tá? Então, precisa ficar preocupado, não precisa. Vou deixar as minhas opiniões aqui nesse vídeo, tá bem? Bom, se esse é o seu primeiro contato aí com o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial criada pela OpenAI, né? Uma empresa grande aí que tem investimento absurdo aí, inclusive da Microsoft, muito grande, e que promete fazer a revolução do mercado, como vem criando, né, com as últimas versões aí. Mas existem outras inteligências aí no mercado que também são tão boas quanto o ChatGPT, tá? Então o ChatGPT, o nome já diz chat, ele gera muita coisa ali em texto, mas a gente tem IA por parte da imagem, inclusive já está embedado no Canvas, né? Se você for no Canvas lá hoje, o Canvas consegue com IA desenhar algumas coisas para você. Tem IA na parte de música, enfim, inteligência artificial tá presente em quase tudo já. Não é por isso, mas existem alguns pontos que a gente tem que ponderar aqui. Bom, pra gente falar sobre empregabilidade, a gente tem que falar um pouco sobre o mercado pós-pandemia aí, né? É um mercado que acabou de se reestruturar aí depois de 2 anos de pandemia, uma coisa que ninguém esperava, né? Uma fatalidade aí. E com certeza, né? Um evento catastrófico como esse ajuda a retrair o mercado, né? Ajuda a fazer com que as pessoas fiquem com medo de gastar dinheiro. Então, se você tem investidores aí, pessoas que colocam dinheiro em empresa, com certeza eles estão com a mão na cabeça ali, pensando aonde que eles vão investir, eles estão procurando investimentos mais certeiros e não investimentos de muito risco, como é basicamente todo investimento da área tech. Então, a todo tempo, tenta-se criar um novo Netflix, um novo Uber, mas é difícil de acontecer, não é algo simples, não é algo fácil, né? Tem muitas empresas tentando criar muitas coisas novas na área de tecnologia, por ser uma área relativamente fácil de dar um start, né? Você precisa de pessoas, você precisa às vezes de baixo investimento, né? Um investimento só a nível de software ali. Então tinha-se muito dinheiro, hoje já não tem mais. Então tudo isso, né? Todo esse excesso de investimento na área de tecnologia, obviamente, causou uma inflação nessa área. Então, com mais empresas, cada vez querendo mais tecnologias, a demanda por profissionais, né, pela matéria-prima de tecnologia, que são pessoas, aumentou muito nos últimos anos, né? E virou essa briga aí que vocês já devem ter percebido na internet para contratar pessoas. Então, a todo tempo, o pessoal tem sido abordado por contratadores, por recrutadores aí para trabalho, né, com ofertas de emprego. Inclusive criou-se uma onda aí que quem trabalhava com programação já começava a ficar rico em 5, 6 meses, né? Mas, obviamente, a gente sabe que não é bem assim, não é assim que funciona em nenhuma área, né? Não tem como você estudar um período curto de tempo desse e já se profissionalizar. Consequentemente, com isso, os salários se elevaram muito, né? Então, a gente tinha pisos salariais muito altos aí, né? Dependendo do cargo que estava se procurando, dependendo da tecnologia que precisava e, em contrapartida, a qualificação cada vez caindo mais. Então, umas pessoas queriam ir rápido para o mercado, né? Obviamente, ninguém mais quer fazer 4 anos de faculdade, 3 anos de técnico, depois 4 anos de faculdade, né? Fazer todo esse caminho que eu percorri aí. Então, 10 longos anos de estudo, às vezes, para você estar apto para o mercado. Ninguém mais quer fazer isso, né? Na verdade, as coisas mudaram bastante. Hoje tem como a gente aprender muita coisa aí pela internet mesmo. Mas, assim, de novo, não existe algo ainda mágico que em 6 meses te profissionaliza para qualquer profissão, tá? Existem pessoas, sim, fora da curva, concordo, mas são poucas pessoas, né? Normalmente para jogar no seguro ali, uns 3, 4 anos ali para a pessoa começar na área, né? Começar a aprender mais na área, começar a se desenvolver mais. Então tudo isso infla o mercado, né? Tudo isso faz com que o mercado entre em colapso. Obviamente eu acho que a pandemia ajudou nisso, mas eu acredito que a gente teria um colapso
nessa parte, mesmo se não houvesse pandemia. E aí com esse colapso, né, com o mercado colapsado, aí vem a questão dos layoffs ou das demissões que estão acontecendo na área de tecnologia, né, demissões em massa. A gente vê empresas aí demitindo 1.000, 2.000 funcionários, né, começou lá no Twitter com Elon Musk. Muitas dessas demissões eu acredito que são sim pelo financeiro. E quando a gente fala financeiro, não significa que necessariamente a empresa está quebrando, né, a empresa está falida. Às vezes ela está com uma previsão ali de segurar um caixa para X anos, né? Ela está num período ali que é incerto, então ela não vai fazer grandes apostas, ela não vai manter time, por exemplo, que não está dando um retorno financeiro. Às vezes existem investimentos também internos na empresa. Então está investindo num projeto que não sabe se vai dar certo, né? Que vai precisar rodar, que vai precisar ir para o mercado para ver se vai dar certo. Então esses projetos às vezes eles são cortados. Então entenda que a demissão às vezes não é por conta da empresa estar mal das pernas, né? Não é por conta dela estar falindo e vai fechar as portas. É simplesmente por questão de segurança, né? Por questão de enxugar ali custos, né? E conseguir fazer uma reserva de caixa, conseguir guardar o máximo de dinheiro possível, sei lá, em 2023, 2024, para 2025, 2026, conseguir retomar com fôlego, né? E aí ter o pé no chão e saber aonde de fato vai investir esse dinheiro. Aqui no Brasil a gente ainda teve a questão política. Toda troca de governo, ela gera também essa estabilidade na empresa. A gente nunca sabe como vai ficar o país, para onde vai correr, né? A gente tem sempre uma ideia ali, de acordo com a posição de direita, esquerda do governo, mas de fato é difícil a gente saber, né, a gente ter uma ideia. Então, esses anos pós a eleição, né, independente do governo que está assumindo, eles sempre são anos ali que vão mais devagar, né, que andam um pouco mais devagar por conta dessa insegurança do pessoal. Porém, eu acredito fortemente que nem todas as demissões elas foram por conta do financeiro, foram por conta de dinheiro. Tá? E vale ressaltar também que nem todas as demissões foram de programadores. Então, existem empresas aí que demitiram 1.000 funcionários, mas dentre os 1.000 ali tinha 50, 100 pessoas que eram da área de programação e outras áreas como marketing, administração e até do setor financeiro ali. Demitiram bastante pessoas, acaba entrando no bolo ali, né, da demissão tech e vindo para nossa conta. E essa parte que eu acredito que não é financeiro, eu acredito muito que é a causa do efeito manada. Então, empresas grandes como Microsoft, Facebook, Twitter, né, do próprio Elon Musk ali, obrigado Elon Musk por abrir a porta aí do desespero, brincadeira. Esse efeito manada é o que muitas empresas se espelham nessas empresas grandes, isso para tecnologia mesmo, né? A gente vê o tempo todo o pessoal falando, não, é a mesma stack que o Uber usa, a mesma stack que o Netflix usa, mas assim, você não é Netflix, você não é o Uber, entendeu? Mas a gente sabe que a maioria das empresas se espelha nessas empresas grandes. Então, se as grandes estão demitindo, se as grandes estão tentando fazer muito mais com menos, né? Por que não tentar fazer igual na nossa empresa? Dessa forma, eu acredito que uma parte dessas demissões aí é até, de certa forma, um teste para ver se a gente consegue continuar ali a operação, né, que antes era feita com 50 pessoas, hoje só com 25. Então, eu não sei se numa posição mais estratégica eu não tentaria reduzir uma operação, por exemplo, porque essa redução de operação, ela não só força com que a gente fique com as pessoas mais qualificadas, mas também a gente consiga melhorar os processos internos. Não tem como a gente fazer mais com menos sem, por exemplo, melhorar um processo interno, né? Ou pensar numa forma diferente de fazer as mesmas coisas que a gente faz no dia a dia. Claro que demissão nunca é bom, gente. Não estou dizendo que precisa demitir pessoas, obviamente, isso é ruim, até economicamente falando, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente tende a executar sempre a mesma coisa da mesma forma por um longo período de tempo. Então, enquanto não há necessidade, a gente não muda, a gente vai tocando aquele processo daquela forma. E de repente, quando a gente se vê numa situação dessa, é uma ótima oportunidade de mudar um processo aí ou de repensar em como as coisas são feitas. Um outro bloco, um outro pedaço de demissões, eu também acredito que foi uma oportunidade aí para as empresas de demitirem algumas pessoas que, por exemplo, elas já queriam demitir. Demissão em empresa é sempre sinônimo de coisa ruim, tá? E na verdade é ruim, como eu comentei anteriormente aqui, mas você imagina uma empresa grande precisar demitir 1.000 funcionários ali de uma vez, né? Ou querer demitir 1.000 pessoas de uma vez. Sem uma boa justificativa por trás, seria algo muito ruim, entendeu? Então imagina, de repente, um layoff de 1.000 pessoas ali na Amazon, do nada, né? Sem ter uma motivação por trás, pegaria muito mal, né? Para os próprios colaboradores
e para a imprensa também, né, acionistas e tudo mais. Se a gente unir o útil ao agradável, né, essa crise é uma ótima oportunidade aí para já fazer a vazão aí das pessoas que a gente achava que não fazia mais sentido estarem na empresa. E só para frisar aqui, não significa que quem foi demitido, por exemplo, é um profissional ruim. Às vezes a pessoa tá lá numa função que, sei lá, ela não consegue brilhar, não consegue fazer nada, às vezes ela tá numa função que ela já tá há bastante tempo, às vezes o relacionamento tá desgastado dentro da empresa, todos os astros se alinharam e fatalmente aconteceu essa demissão nesse momento. Outro ponto aqui dentro também, que o próprio Elon Musk postou, né, repostou um vídeo de um colaborador lá, que postou um dia a dia dele no Twitter, onde ele chega por volta de 10 da manhã, vai para uma aula de yoga, faz isso, faz aquilo, mas trabalho que é bom, nada. Então esse tipo de postura, com certeza, vai causar um desconforto em quem está pagando. A mesma coisa você contratar qualquer profissional, qualquer pessoa para fazer um serviço, né, um reparo na sua casa, qualquer coisa que seja. Você chega lá, a pessoa só enrola, não trabalha, né? Então, particularmente, eu acredito que não é o momento da gente se divertir agora. É o momento de trabalhar duro, né? De ir lá e mostrar trabalho, até porque se fosse para o seu trabalho ser algo legal, seria entretenimento, você não seria pago para isso, você teria que pagar, né? Assim como você paga para ir viajar, para ir se divertir, você teria que pagar para trabalhar se o trabalho fosse legal. Então o trabalho é tão chato às vezes que você tem que ser remunerado, você tem que ter uma forma ali, tem que pingar um cash ali para você, senão você não anima de trabalhar, tá? E sendo sincero, todo trabalho é assim, gente. Todo trabalho tem uma porcentagem que é muito boa, tem uma porcentagem que é muito ruim. Eu acho que às vezes 50% ali, né? Tem várias tarefas que eu tenho que fazer no dia a dia, mesmo tendo a minha empresa, fazendo o meu horário, trabalhando do meu jeito. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto, são tarefas que são administrativas, são coisas que a gente tem que lidar com fornecedor, com outras empresas, que é chato de fazer, mas que tem que ser feito, né? Então por isso é o trabalho, né? A gente é remunerado para fazer essa parte chata que ninguém mais quer fazer. Então, de qualquer forma, demitir sempre vai pegar mal e sempre vão haver essas demissões ali, principalmente em épocas de crise ou pós-crise. Em 2008, eu passei por isso. Em 2008, eu trabalhava numa grande empresa e rolou aquela grande crise imobiliária nos Estados Unidos e fatalmente as empresas já começaram a demitir, né? Começaram as demissões ali em massa. Eu lembro que muita gente foi demitida nessa época. Felizmente eu consegui ficar no projeto, né? Fiquei por um bom tempo, mas muita gente acabou indo na onda, né? E muito daquilo que aconteceu naquele momento ali, naquele pós-crise, foi reflexo mais de assim, vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma limpeza aqui, né? Do que de fato estamos sem caixa, não temos dinheiro para segurar essas pessoas, né? Porque se olhar para o caixa, com certeza tem grana para segurar essas pessoas sim, tá? Só a questão de querer, tá bem? Então essa não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Mas onde se encaixa o ChatGPT nisso? Onde se encaixa a inteligência artificial nisso? Particularmente, eu acredito que muitos desses layoffs, dessas demissões, não estão estritamente ligadas a GPT e a inteligência artificial substituir o humano, tá? Então acho que isso é besteira. Eu acho que não é por esse caminho que a gente tem que olhar. Então eu dividiria bem as coisas. Eu acho que IA é um lado, né, que a gente tem que falar, as demissões, mercado, é um outro lado. Então isso, demissões já aconteceu, IA já aconteceu, né? Então os dois juntos aqui, mas um não está estritamente relacionado ao outro. A gente olhar para IA, né, para inteligência artificial, ela já é um braço direito nosso. Então, tudo que você vai fazer hoje já tem um pouco de inteligência artificial aí envolvida e futuramente você pode esperar isso na sua geladeira, no seu micro-ondas, em qualquer lugar que você vá. Só que a IA sozinha, ela não faz nada, tá? Então, a IA sozinha, ela não consegue resolver nenhum problema. Você precisa dar um input para ela. Então, eu enxergo a IA mais como um braço direito ali, como algo que a gente pode se apoiar para realizar, por exemplo, essas tarefas chatas aí, que eu não gosto de fazer. Comentei com vocês que 50% do meu trabalho é legal, 50% é chato. Se eu conseguir automatizar 50%, né, desses 50% que é chato, 25% ali de automação, olha quanto tempo para fazer as coisas que eu gosto de fato, como gravar vídeos para vocês aqui, gravar curso, conteúdo, né? Olha quanto tempo não sobraria. Então, por exemplo, criar uma apresentação no PowerPoint, que você perde horas ali, você tem que alinhar itens, você tem que ver layout, você tem que fazer X, Y, Z, esquece, isso daí a IA vai gerar para mim, eu não quero perder meu tempo com isso. Editar vídeo, a mesma coisa, eu não quero perder tempo editando meus vídeos, tirando meus vícios de linguagem do vídeo, todas essas travadas que eu dou, eu quero que a IA consiga fazer isso para mim. A programação,
melhor ainda. Eu não quero mais ficar perdendo meu tempo tendo que abrir 10, 15 abas do Google para poder pesquisar um código, de como eu faço um upload de uma imagem para o Azure, de como eu faço um if ternário, como eu faço uma atribuição de nulo numa linha só. Eu não quero mais perder meu tempo fazendo esse tipo de coisa. Eu quero que ele já traga sugestões de código e que eu possa escolher dentro dessas sugestões de código melhor. Isso já acontece hoje dentro do Visual Studio, né, e com o GitHub Copilot. Só que nota que tudo isso não é substituir o meu trabalho, é sim facilitar meu trabalho para que eu possa fazer mais em menos tempo. Então é óbvio que quando você está começando, você tem tarefas menores ali e que vão sempre existir e vão sempre servir como base para você começar. Imagina uma empresa querer tirar todos os estagiários, né? Porque a IA já faz o trabalho do estagiário. Não faz o menor sentido, porque ela está cortando capacitação. Depois ela não vai ter colaboradores ali para trabalhar como júnior, pleno e sênior, tá? Então mesmo vale para as escadas. Então não vale a pena substituir pessoas por IA, porque futuramente você vai precisar dessas pessoas, né? E você não tem garantia nenhuma que a IA vai estar treinada o suficiente para ser um profissional sênior, né? Na verdade nunca vai estar. Ou seja, para a IA gerar alguma coisa, precisa sempre do meu input, precisa sempre eu saber o que eu quero. E essa parte de saber é a mais difícil. A IA sabe como fazer, mas o que tem que ser feito ainda é com a gente. Então, mesmo que eu fosse gerar esse vídeo aqui inteiro utilizando o ChatGPT, na verdade eu gerei só o título desse vídeo utilizando o ChatGPT, mas se eu fosse gerar o vídeo todo, eu ainda precisaria dar input, precisaria dar insights para ele, precisaria colocar pontos que eu gostaria de falar no vídeo, que é o que torna o meu conteúdo pessoal. Então, quando vocês assistem um conteúdo, por exemplo, aqui do canal, vocês já tem o toque ali do Balto, você já tem o jeito de falar, assim como quando você vai no canal do Akita, tem os rants ali, né, você tem aquela forma com que ele fala, com que ele conduz o conteúdo, que é específica dele. Não que a IA não possa copiar isso em um determinado momento, pode, mas é bem mais difícil, precisa de muito mais input do que simplesmente pedir para ela gerar um vídeo para você. Aqui no caso, eu poderia, por exemplo, ter usado o ChatGPT para gerar números, índices de mercado, quantidade de emissões e em outras coisas que facilitariam muito, né? Mas no deparo ali, para mim, o ChatGPT tem sido uma ferramenta mais ou menos igual ao Google, só que sem citar as fontes, né? O que em alguns casos, particularmente, eu acho pior. Então, a gente sabendo o que é, a gente consegue tanto programar quanto pedir para a IA programar para a gente. Mas, de novo, a gente vai precisar saber o que é. Você vai precisar fazer um levantamento, vai precisar fazer uma análise de requisitos, vai precisar conversar com o cliente, vai precisar entender de negócio, né? Você vai precisar ter essas novas ideias ali, né? E é isso que é a programação, é resolver problemas. Então, sabendo o que tem que ser feito, com certeza a IA é um braço direito para ajudar a gente aí. Mas se não souber o que precisa ser feito, a IA é só mais uma ferramenta inútil. E para fechar, como fica daqui para frente? Bom, não adianta brigar com a inteligência artificial, não adianta ser contra o ChatGPT, já está aí, já é uma realidade, a gente já tem isso integrado em diferentes aplicações. Eu citei o Canvas aqui, mas a gente já tem isso integrado dentro do Microsoft Office, a gente vai ver isso integrado dentro do Windows futuramente, a gente vai ver isso integrado em dispositivos, em um monte de lugar futuramente. Então, assim, não é lutar contra, é utilizar a IA ao favor nosso, tá? Então já pensa aí como que você vai fazer para melhorar o seu dia a dia utilizando a inteligência artificial, né? Eu já separei várias coisas aqui que eu estou tentando fazer com IA, que eu estou tentando automatizar aqui, inclusive envio de e-mail, né? Que é uma coisa que eu faço, cobrança, algumas coisas que são pontuais ali que eu tenho que fazer semanalmente. Eu já estou tentando fazer tudo com a IA, né? Tudo usar ela para deixar meu tempo livre para que eu possa fazer mais conteúdos aqui pro canal. Sobre o mercado, ele é um momento delicado e de muita paciência. Então, se você está esperando, por exemplo, resultados extremamente bons e rápidos, né? Eu tenho uma péssima notícia, isso não existe, tá? Agora, se você quer, de fato, ser um programador, ser profissional na área de programação, com certeza você tem que continuar seus estudos, continuar sua jornada, porque é uma área boa que, obviamente, nesse momento, como todo o mercado está passando por uma área difícil, não é só tecnologia que está tendo demissão, tá? É que tecnologia ficou pontuada como a área que sobrava vagas, né? E de repente começa a ter demissões aí também na área de tecnologia, então, obviamente, foi taxado por isso, mas se é isso que você quer, né? Se é essa sua decisão profissional, então mantém firme, né? Vai mais 1, 2 anos aí ainda nessa incerteza, talvez não tão salários não tão bons, talvez não, cargos não tão bons, mas assim, se agarra no que der, tenta passar isso, continuar os estudos, né, para obviamente olhar para frente e lá na frente você ter
uma base aí realmente sólida, né? Ser de fato um profissional na área. Queria lembrar também que existem muitas empresas de tecnologia no Brasil. Outro dia eu estava até brincando com um amigo durante uma conversa, né, que entrevistaram mais de 200 empresas para uma determinada pesquisa lá, e eu comentei, falei, 200 empresas, eu acho que tem só na Paulista ali, só na Avenida Paulista em São Paulo. Então é muita coisa mesmo, gente. Tem muitas empresas de desenvolvimento, muitas tecnologias, ainda tem coisa com Delphi, tem coisa com Visual Studio, tem coisa com C Sharp, tem coisa com Java, o que você procurar ainda tem. Muitas empresas estão demitindo, muitas estão contratando também. Então, se vocês procurarem vagas, ainda tem empresa abrindo vagas, tem muitos projetos por aí, só não tá tão hype quanto era anteriormente. Então, junta isso com a questão de mostrar trabalho, tá? Então, é uma hora de trabalhar mais, de mostrar mais resultado e, obviamente, de brincar menos, né? De deixar o Xbox de lado, de deixar algumas coisas que não agregam tanto valor durante o expediente aí na empresa de lado, né? E focar muito mais em entrega, porque afinal, se a empresa não conseguir sair do outro lado, seu emprego está em jogo. E se você é uma empresa e está assistindo esse vídeo, né? E obviamente você tem um caixa, é uma ótima hora para você investir em mão de obra, né? Porque se tem várias empresas demitindo, obviamente tem profissionais sobrando no mercado, tem uma oferta maior, você consegue negociar por um valor menor e você consegue buscar pessoas com mais calma, pessoas melhores. Então isso é chamado de recrutamento proativo. Então você já vai lá, recruta as pessoas, né? Você já tem uma fila de espera ali, ou você já contrata as pessoas, deixa ela até num banco ali, faz pré-venda, faz qualquer coisa com ela, porque no futuro, se você sabe que você vai precisar dessas pessoas e pessoas qualificadas, e se você já passou por isso antes, né, já viu o quão difícil é contratar pessoas na área de tecnologia, já fica preparado, porque na tecnologia não dá para perder tempo. Mas e aí, o que você achou de todos esses comentários, né? Obviamente eu quero saber a sua opinião aqui, eu falei sobre muita coisa aqui, tentei resumir, resumo dos itens que vocês sempre me perguntam lá no Instagram, mas vocês sabem que não tem como falar pouco sobre esse assunto, né? Claro que isso aqui é uma forma abrangente do assunto, eu não sou especialista em economia, eu não sou especialista nem em mercado, né? Mercado geral de tecnologia, assim, sou mais da área de programação, então é a minha visão sobre esses itens aqui, tá? Gostaria muito de saber a sua visão, então deixa seu comentário aqui, curte, compartilha esse vídeo para ajudar o canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.